O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É o não contentar-se de contente, a dor que desatina sem doer. Abertura do segundo bimestre com Luís de Camões. 2 motivos. A saudade e o amor enorme que eu sinto por vocês. E a abertura do bimestre em literatura com o movimento literário ou escola literária chamado Barroco. Bom, o que é uma escola literária? Né? É um conjunto de características comuns a artistas, né? Pintores, escultores, escritores, poetas, né? Conjuntos de características comuns a esses artistas em função de um momento histórico-cultural e de uma época em que eles estão vivendo. Então, traduzindo isso no Barroco, é século XVI na Europa, né? O que está acontecendo cultural, social, politicamente lá, né? Nós temos fortemente a contra-reforma católica. O que é isso? Né? Houve uma reforma protestante, ou seja, algumas pessoas contrárias a colocações da Igreja Católica, Igreja I, maiúsculo, instituição, resolvem sair da Igreja, criar novas regras e uma nova Igreja, né? Então, é a reforma protestante. Esse protestante vem de protesto em relação ao que a Igreja Católica fazia. A Igreja, para não perder ainda mais fiéis, ela cria a contra-reforma católica. Essa contra-reforma tem algumas características, né? Uma delas, né, é a ida de padres às viagens marítimas para que eles possam catequizar os ímpios. Brasil, por exemplo, no achamento, descoberta dele, né? O outro aspecto é o índice de livros proibidos, entre eles estaria a Bíblia. Só poderia se ler com um padre, com um representante da igreja, I maiúsculo de novo, né, para que se pudesse entender sem tirar conclusões de fórum pessoal. E uma das mais alarmantes era a Inquisição, que era um tribunal feito de padres, bispos, que julgava ações humanas de acordo com os valores da igreja. Algumas punições eram tão fortes que poderiam levar a pessoa à morte. Então, artisticamente, na arte, na poesia, né, na escultura, na pintura, o que nós temos? Os conflitos entre as coisas divinas e as coisas do mundo. O divino versus o mundano. O homem segue conflitos. É uma vida de conflitos entre o desejo, carne, mundo, e a fé, que é algo divino. Então esse homem, ele de alguma forma vai se colocar, né, nesses conflitos como submisso à figura divina. Por mais que haja o conflito, ele tende ao divino. A gente vai mostrar que isso é meio que uma barganha. Ele tende ao divino. Então ele se coloca como submisso, usando as imagens da ovelha desgarrada, usando a imagem do sofrimento, porque ele peca, mas ele sofre por pecar, colocando a ideia de punição. Existe um poema, por exemplo, do Gregório de Matos, em que ele diz que ele preferia ser cego a ver tamanha beleza, a beleza feminina. Então, ele acaba, né, tendo uma vida conflituosa, mas ele se coloca de forma submissa à figura divina por medo de pagar as contas no momento da morte, né? E assumir que é um pecador e ganhar a punição. Então ele mesmo se pune aqui na Terra. E isso artisticamente, falando das poesias, das pinturas, das esculturas, né? E de alguma forma ele vai criar uma barganha com Deus. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da sua clemência me despido. Vamos traduzir? Eu pequei, Deus, mas não é porque eu tenho pecado que eu vou deixar de pedir o teu perdão. Em algum momento dessa poesia, o poeta, o eu lírico, se coloca
como alguém que peca para que Deus possa perdoar. Então ele faz uma barganha com a figura divina. Ele vira, é como se ele dissesse, ó, eu só estou sendo pecador e mau para você ser bom e me perdoar. A ideia da ovelha desgarrada surge nesse poema. Ele diz que o perdoar de Deus é maior se ele pega a ovelha desgarrada, porque uma ovelha que segue o rebanho, não há necessidade dele perdoar, não tem pecados. Ele faz a metáfora, né? Figura de linguagem que trabalha comparação entre seres. Ele comparou a si mesmo, o eu lírico, com a ovelha desgarrada, para conseguir o perdão divino. Então, ainda dentro dos recursos das figuras de linguagem, nós vamos ter muito fortemente aqui as antíteses e os paradoxos. Tá? Paradoxo, por exemplo, no poema de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Essa ardência que não é vista é um contraste. Paradoxo são coisas opostas no mesmo ser. O amor arde e eu não vejo, o amor dói e eu não sinto. Então são coisas contrastantes no mesmo ser, o amor. Ele usa paradoxos para aumentar esses conflitos. Ele usa metáforas para poder realçar a submissão dele à figura divina. Ele vai usar também antíteses. Antíteses é a oposição de ideias em seres diferentes. Homem é o mal, o divino é o bem. Divino, um ser, bem, um ser. É uma característica. Homem, o outro ser, mal, a outra característica. As características opostas, bem e mal, em seres diferentes. Divino e homem. Então, ele vai usar antíteses e ele também vai usar hipérboles, exageros retóricos e eufemismos que são amenizações de ideias. Ele fez a passagem para amenizar a figura da morte, porque já que ele teme um acerto de contas, esse poeta teme a morte. A morte para ele é indevida, a morte para ele é punição. Então ele foge da morte. Uma das formas de fazer isso é o carpe diem. Aproveite o dia. O que é isso? Como ele vê que vai ser punido, que a vida é curta, o tempo é efêmero, ele prega aproveitar o dia. Então tem um poeminha que o fragmento é assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo imprime a tudo sua pisada, e transforma a antiga beleza em sombra, em terra, em pó, em cinza, em nada. Então ele está dizendo o quê? Aproveite que você é jovem, porque a juventude vai passar e você vai ser nada porque você vai morrer. Então esse carpe diem, aproveite o dia, é aproveitar a vida porque o tempo é curto. É o medo da morte, de novo, que vai agir, e esse aproveitar o dia tem limites, para que ele não acabe se tornando um pecador. Tudo isso na arte, na pintura, na escultura, na poesia, né? Na pintura, por exemplo, vai ser muito forte o jogo de claro e escuro, tá? Luz e sombra, né? E uma coisa muito comum aos três movimentos, a todas as artes no barroco, pintura, escultura e poesia, vão trabalhar muito fortemente o rebusque da forma. O que é isso? Na poesia vai se dar através do vocabulário sofisticado, das inversões dos versos. Exemplo, eu falo, eu estou aqui. No barroco eu falaria, aqui estou eu aqui. Eu inverto a ordem para criar uma imagem mais sofisticada, mais rebuscada. Então, na poesia é vocabulário sofisticado, inversões sintáticas, versos, né? Com rimas que são rimas, amor e dor, calor e cor. Palavras que tenham o mesmo
som e que são usadas nos finais do verso para valorizar. Eu vou ter a métrica, que por enquanto a gente vai entender como cadência, sonoridade, né, de um verso, para criar um ritmo dentro da poesia, né? Na pintura, essa valorização da forma vai vir pelo claro e escuro, pelo contraste entre luz e sombras, pelo desenho perfeito das partes humanas, rostos, né, que vão ter marcas, os braços que vão ter as falanges bem mostradas, e a escultura vai seguir o mesmo caminho. Então, um ponto comum entre elas, né, entre todas as artes no barroco, é a valorização da forma, ok? Bom, com isso, nós fechamos, por enquanto, a primeira parte desse vídeo, né? Falando sobre o barroco, as questões religiosas, né? O que é a poesia barroca. Na próxima parte, nós vamos falar sobre... o barroco no Brasil, ok? Até já.